Seleção Sport TV é um programa que, como a gente faz toda segunda-feira, obviamente vai falar muito da rodada, mas hoje temos um convidado especial aqui na mesa, que é o treinador campeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior, a quem dou as boas-vindas. Muito obrigado pela presença, Dorival. Deixa eu me esticar aqui. Obrigado, Dorival. Bem-vindo ao Seleção. Obrigado, Gisele, Renata, Led. Já há algum tempo que não ouvia, né? E hoje cheguei, ele já chegou intimando, uma coisa meio estranha. Sem intimidade, que tivemos que jogar contra o Vasco, né? Então foi uma situação complicada. E ali qualquer resultado que acontecesse, o Led já... Você foi cobrado por vascaínos por escalar o time titular do Vasco, né? Eu ouvi esse assunto. Principalmente pelo Led, então eu até entendi a abordagem. Eu fiz uma pergunta jornalística, me surpreendeu você ter escalado o time titular. Isso porque estava cheio de desfalque, hein? Os jogadores de São Paulo estavam precisando tanto descansar no sábado e eles jogaram. E a realidade é que nós estamos precisando de pontos também, porque o Campeonato Brasileiro ficou curto, né? E a partir daí não tinha como fazê-lo, né? Nós precisávamos precisávamos pontuar como continuamos precisando aí para melhorarmos a nossa posição, que não é ideal, não é legal. E é um prazer receber o Dorival, foi nosso comentarista na Copa, nosso comentarista convidado. Passada a Copa a gente convidou ele algumas vezes para vir ao programa, mas ele teve compromisso, estava jogando competições. Teve a folguinha, o São Paulo está gozando de folga nesse momento na data FIFA, volta a trabalhar quarta-feira, e ele vem ao Seleção, será entrevistado e debatedor, pra gente falar desse Brasileirão pegando fogo e com uma rodada super botafoguense. Renata, bem-vinda. É isso, tudo bem? Boa tarde pra você, prazer estar aqui ao lado do Dorival, uma honra. Vamos falar muito da rodada, né, que deu muito certo pro Botafogo. Você começou abrindo o programa falando sobre marra, né? O Lúcio Flávio não tem marra nenhuma, pelo contrário, ele tem muita humildade, né? E é isso que o Botafogo precisa nesse momento, é fazer o feijão com arroz, fazer o trabalho que estava sendo bem desenvolvido lá no primeiro turno, onde o Botafogo, né, desconhecia os seus adversários. E a gente viu isso acontecer no Maracanã, né? O Botafogo superior, vencendo por 2-0, ainda ali no começo, nos 30 minutos do jogo já tinha feito 2-0. O Diniz tenta mudar a estratégia, mas é um Botafogo que se repetiu o que estava fazendo lá e retomar aquela identidade, né? Ninguém vai tirar o título do Botafogo, não. Eu citei a quantidade de títulos grande, a marra zero do Dorival, porque, assim, ele é tricampeão da Copa do Brasil, campeão da América, entre outras conquistas, mas geralmente as pessoas se sentem... Tem gente que se sente, porque é muito vitoriosa, porque é muito bom, que acha que pode botar uma marra, né, dar uma carteirada. E essa é uma das grandes virtudes do Dorival, né? Assim, ele é um treinador vitorioso e com quem você pode conversar sobre futebol, fazer questionamentos normais, ainda que a gente possa até estar errado no questionamento. Mas é um treinador cujo diálogo, que aprecia o diálogo sobre futebol e por isso vai ser muito bom a seleção de hoje. Ládio Carmona, boa tarde, a você, bem-vindo. Boa tarde. Ainda bem que eu estou aqui hoje do lado do Dorival, né? Porque intimidade é um problema, né? A gente briga com quem a gente tem intimidade. Eu conheci o Dorival em 2009. Quando o Dorival tinha feito... Nesse ano, ele fez um dos melhores trabalhos da carreira dele, não sei se ele vai concordar comigo, que foi a primeira Série B do Vasco. Subiu o Vasco chegou perto de brigar pelo título da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Corinthians, no Maracanã lotado, lembra, Dorival? E aí a gente viajava muito na Série B, que era a primeira Série B do Vasco, e eu aqui já no Sport TV. E teve uma viagem para Juazeiro do Norte, que o Vasco foi enfrentar o Icasa, e era o dia do meu aniversário. O jogo foi às 7, então 9 horas eu estava liberado para comemorar, né? Afinal de contas, o Juazeiro do Norte estava pulsando, tinha um telão num bar. Convidei Rodrigo Caetano, que era o supervisor do Vasco, e Dorival Júnior. Eduardo Moreno era o narrador. Fomos para o bar. O telão era um jogo do Palmeiras na Libertadores, aquele centroavante que era do Curitiba, Keirson, fazendo gol, aquela coisa toda. Daqui a pouco, todo mundo animado na mesa, estoura uma porradaria dentro do bar, era cadeira voando. Só não teve tiro, mas teve uma confusão. Dorival, precisamos ir embora. Rodrigo Caetano já tomando as providências. Vamos embora. Mergulhamos no carro, saímos correndo dali, cara. Acho que a gente nem pagou a conta, cara. Acho que a gente saiu correndo dali. Quem pagou a conta?
Vai chegar essa conta aqui, hein? Vai chegar essa conta aí. Você paga o seu orçamento. Essa lembrança... Lembra disso? Não tendo. Como esquecer? E o nosso guarda-costas era o Rodrigo Caetano, então não dava para confiar. Rodrigo Caetano resolveu. Não tinha como. Rodrigo Caetano resolveu Não tudo. estávamos seguros com nada, né, Lédio? Tivemos que nada. sair do bar às pressas. E não pagamos. Vai chegar essa conta aqui. O Seleção assume essa. Martim, boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Dorival. Prazer, uma honra estar aqui contigo. Boa tarde, Lédio. Uma rodada em que esse tema das relações humanas ali no futebol se apresentou, né, com o Botafogo desse jeito. A gente viu o abraço dos jogadores no Lúcio Flávio nos gols e tal. E no Santos também, né? Uma outra vitória, assim, que se você olhar time por time, situação por situação, é muito surpreendente. O Santos, como visitante, ganhar do Palmeiras lá. E o Santos passou por uma situação semelhante, guardadas as muitas diferenças, mas com o Botafogo de os jogadores abraçarem um técnico que não era a escolha original do clube, né? Mas foi a solução encontrada ali depois de resultados ruins. E os jogadores abraçaram o Marcelo, assim como os jogadores do Botafogo abraçaram o Lúcio Flávio, e os resultados vão aparecendo a partir daí. Dorival, antes da gente mergulhar no jogo, contar em detalhes o que foi a belíssima vitória, incontestável vitória do Botafogo sobre o finalista da Libertadores, o Fluminense, como é que você avalia a campanha do Botafogo? Acho que ninguém aqui é obrigado a decretar título antes da hora, mas o futebol e a campanha que o Botafogo mostra nesse Brasileirão, como é que você avalia? Te surpreende ver o Botafogo tão bem assim? Eu acho que a surpresa pelo início, quando todos projetam algumas coisas e jamais colocariam o Botafogo nessa condição. A partir daí o trabalho vai sendo desenvolvido, eles vão criando um corpo e é natural que depois de 10, 12 rodadas, aí já se via um outro momento do Botafogo. Aí já se colocavam que talvez não tivesse fôlego para sustentar uma situação. E eles vão e provam ao contrário. Então por isso que o futebol é isso que a gente passa a discutir semanalmente e a gente percebe que as lógicas elas mudam de um detalhe para outro, de um momento para outro, com situações assim que fogem muito daquilo que às vezes, né, imaginávamos. Então, eu acredito isso, a dedicação ao trabalho, comprometimento e a qualidade do time. Botafogo é uma equipe muito compacta, uma equipe que tem um padrão, mas que o modifica ao longo da partida. Os próprios jogadores têm uma característica única, né, de retomada e velocidade, mas ao mesmo tempo, quando passam a jogar no campo ofensivo, também apresentam soluções interessantes para uma equipe que no início do ano talvez fosse aí até questionada. Então, é isso que mostra que futebol, ele não tem uma lógica e nós temos que respeitar todo e qualquer detalhe importante, porque qualquer situação que coloquemos ali na frente, pode ter certeza que ela será modificada ao longo de uma trajetória de uma competição. Nós podemos ter o melhor time no papel e, de repente, ele não se complete. Ao contrário, poderemos ter um time questionado e que, de repente, ele acaba adquirindo uma condição que o faz até se tornar um favorito. O São Paulo, do Dorival, já ele responde se ele estará nesse jogo. Para vocês, não para a gente aqui, que é o que importa. O São Paulo vai jogar a Supercopa do Brasil no ano que vem. Falta a definição do campeão brasileiro, que, por enquanto, está muito encaminhado para o Botafogo. E a rodada desse fim de semana... Se havia muitas dúvidas, será que o Botafogo vai ratear depois do empate em casa para o Goiás? E o segundo turno ruim que vem fazendo o Botafogo na comparação com o primeiro, a rodada foi gloriosa para o líder, né? Ele derrota o Fluminense com muita autoridade e assiste aos seus perseguidores perderem pontos. Bragantino empata com o Furacão, o Grêmio é derrotado no Grenal, o Flamengo fica no empate com o Corinthians e o Palmeiras perde do Santos de virada 2-1. Todos esses jogos serão abordados no programa de hoje. Por falar em Flamengo, tem novidade na área. O Flamengo agora tem um novo técnico. E quem traz as informações para a gente é o repórter